Bom dia! Já quase boa tarde, estamos no meio. Bem-vindo a essa live, o poder da vontade! Vem chegando quem tá precisando liberar as asinhas. Já tá chegando. Quem tá precisando liberar as asinhas. É isso, meus amores. Quem tá chegando, já vamos dando coraçãozinho, porque trabalhamos com algoritmos, junto com os algoritmos. Cheguei! Bem-vinda, Camila, Lucas. Enviando, clicando o dedinho ali, ó, no aviãozinho e mandando para aquela pessoa que precisa liberar as asinhas hoje. Hoje é uma live mais interativa, então eu preparei e trouxe uma surpresinha também para vocês, para no meio da nossa quinta-feira a gente realmente poder sentir, fazer isso concretamente, um movimento para liberar suas asas. Flor, querida, Lara, amada. Então se preparem que hoje a gente vai fazer um movimento muito simples, tá? Para experimentar na prática como é liberar um pouco as suas asas. Deixa eu só seguir aqui. E, gente, eu já quero dizer que hoje eu vou compartilhar com vocês, durante essa live, um pouco do bebê que eu tenho gestado e que eu tô parindo nesse momento, que é o meu próximo trabalho com um grupo de mulheres, né? Aqui. E quem tá aqui, gente, às vezes só levanta a mãozinha, mas vocês compreendem isso que eu tô falando, né? Do poder da vontade, um pouco esse lugar quando eu falo desse aviso, cuidado, não pise na minha asa, entendendo que você tem asas? Só me dá um retorno, assim, Vivi, super te entendo, também compreendo que eu tenho asas. E eu até deixei caixinha de pergunta aqui nos stories para você já vir refletindo sobre isso, né? O que é que corta suas asas, o que é que não deixa elas se espreguiçarem assim, sabe? Se abrirem um pouco e que te impede de voar também, né? Vou fazer a mãozinha, cá. Muito, né? Ontem a gente falou na live do rabinho entre as pernas, né? Ai, Lara, querida, lembro muito das suas asas, viu? Suas asas de fadinha. Materiais, viu, gente? A Lara materializou as asas dela, umas asas lindas, assim, de fada mesmo, né? Bem grande, muito linda e muito inspiradora. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, e depois eu vou fazer, tá, gente, essa conexão das asas e o poder da vontade. Então, já já a gente chega nessa conexão. Tenho asas de besouro, curta, mas aguentam. E fortes, né? As asas do besouro, cada uma vai ter suas asas. Ju, querida, bem-vinda. Abra suas asas, solte suas feras. Lá, sabia que eu pensei nisso, eu lembrei muito disso essa semana, dessa música específica. É uma música que eu cantei muito para as minhas afilhadinhas quando elas nasceram, principalmente a primeira, a Carolzinha. Eu colocava ela nos meus pés, assim, e levantava, sabe aquela acro-yoga? Então eu colocava os meus pés na barriguinha dela, né, e colocava ela lá no alto, sabe? Até ela ia aprendendo a soltar as mãozinhas, a ter segurança, né? E quando ela tava lá em cima, eu cantava essa música. E aí ela fazia a coreografia, né? Tipo, abra suas asas. E o solte suas feras, a gente fazia, ó. Então, e eu lembrei a semana passada, justamente porque eu tô nesse processo, né? De parir esse meu novo bebê, esse novo trabalho que tá chegando. Porque eu vou justamente trabalhar essa relação, né? Do que segura suas asas e do que dá força para suas asas.
Isa, bem-vinda. Isso mesmo, Ju. Bora voar e soltar as feras. Vamos dar um momento só para vocês fazerem contato. Não precisa fechar os olhos, não precisa nada, mas só para um pouco e sente o que é que eu estou fazendo, qual é a atividade que eu estou fazendo. São 11h17, momentos antes do almoço. Eu tô aqui nessa conexão com a Vivi e com essas outras mulheres. E a gente tem um Bendito é o Fruto aqui também. Homens são bem-vindos. O meu trabalho, ele vem do feminino. Ele vem, né, desse lugar do feminino ferido, para trabalhar esse feminino ferido, mas principalmente com foco em integrar. Inclusive para curar o meu masculino ferido também, distorcido, tá bom? E experimenta dar um suspiro pela boca, independente do que você estiver fazendo, tá? Mas para tudo e solta pela boca. E deixa descer. Deixa escorrer um pouco, lá para baixo no seu corpo. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o que é, né, esse poder da vontade. O poder da vontade, ele é um poder da nossa alma, né? O poder que a gente trouxe para poder realizar o que você veio fazer aqui. Né, um poder que te dá sustentação, aquela sensação de que, opa, eu tenho força para realizar o que eu vim realizar. Seja a minha missão, o meu propósito, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas escolhas. É um poder, gente. Um poder que geralmente ele está vinculado a uma certa compulsão do fazer, né? É aquela energia que você tem de operário mesmo, do fazer, a hora que você vê, você tá lá procurando coisa para fazer. Quando a gente vê, nossa, mas da onde eu tiro força, né? Mesmo quando eu me percebo exausta nas atividades do meu dia, ainda assim, eu tenho força. Só que essa força, a gente vai gastando ela com essa compulsão do fazer. Principalmente quando ela não está conectada com algo bom, com seu coração. Tá fazendo sentido, gente? Bem-vinda, Késia. Tá fazendo sentido essa perspectiva do que é o poder da vontade? Chegou chegando, pode chegar, ocupar o seu lugar nessa roda. Ok. E aí, meus amores, lembrando que para o nosso relacionamento aqui não depender dos algoritmos e a gente ser amiguinha dos algoritmos, quem estiver simpatizando e gostando, aperta o coraçãozinho, assim, né, os computadores, os robozinhos vão entendendo que essa live é algo importante, que tem uma mensagem e que ela pode chegar para mais pessoas. Então, se você lembrou também de alguém que precisa um pouco, sabe, ter essa perspectiva e tá precisando inclusive soltar as asinhas, clica aqui, ó, nesse ícone do aviãozinho que fica do lado direito. Você pode clicar e compartilhar para as pessoas, né, para os seus amigos, para mulheres que estão precisando. Isso, Camila, tem hora que é exaustivo, aí essa percepção fica prejudicada. É um pouco assim, eu até gravei um tempo atrás, assim, bem no início desse Instagram aqui, que ele é novo, né? Quando eu trago muito esse conceito de sexualidade, entendendo sexualidade como energia vital. Porque, gente, falar de sexualidade é um grande tabu. Gente, é tão tabu que até os robozinhos, os algoritmos, eles vetam se eu falo sexualidade, se eu uso a palavra sexo, ou então só sex, S-E-X, eles vetam. É tão tabu, é tão difícil, né?
correr livremente, a gente poder falar sobre, trazer luz sobre esse assunto, até para desmistificar que sexualidade está conectado somente com sexo. E que, na verdade, até esse chamado que eu tô fazendo aqui, gente, vamos liberar as asas, eu tô falando de sexualidade, eu tô falando da sua energia vital e como ela pode te ajudar a abrir as suas asas. E aí, quando você diz, né, tem hora que é exaustivo, é mesmo, porque você já parou para pensar em que você tem gasto a sua vitalidade? Por que você anda tão cansada, exausta no final do seu dia? Bem-vinda, Lorena. Ai, gente, e aí eu tô lembrando de um sonho que eu tive, bem significativo, bem nesse momento de eu estar concebendo esse trabalho, que foi um sonho que eu até já comentei dele, mas é sempre bom a gente trazendo, porque todos os dias eu tenho novos pontos de vista, né, um novo olhar sobre isso, mas que era um sonho que eu estava dirigindo, né, no centro de Goiânia, né, da cidade onde eu tô aqui agora, e eu estacionei, né, no centrinho ali, estacionei o meu carro e saí andando. E aí, quando eu saí andando, procurando algumas coisas que eu tinha que fazer, eu falei, nossa, agora eu preciso voltar pro meu carro. E aí começou uma saga, né? E eu fui procurando esse carro, procurando o meu carro, onde é que ele tá, e eu não achava, e tava difícil caminhar, e eu comecei a usar as minhas mãos para caminhar, porque se eu caminhava só com as minhas pernas, eu não saía do lugar. Eu tinha que pegar as minhas duas mãos, agarrar assim no chão e ir como se eu fosse um animal mesmo, né, para eu ir, a sensação era que eu tava galopando, assim, e eu caminhando, e foi começando a anoitecer, ficar perigoso, então eu comecei a acessar um medo, né, nossa, não dá para eu caminhar sozinha, eu preciso de ajuda. Aí eu comecei a pedir ajuda, né, para quem tava ali no centrinho, essa pessoa ia me acompanhando, né, e eu caminhando, galopando, assim, como um animal, e não achava esse carro, até que eu cheguei num outro lugar, dispensei essa pessoa que estava me ajudando, eu falei, nossa, muito grata, né, mas até aqui tá bom, eu posso pedir ajuda para essas outras pessoas aqui. E pedi ajuda para essas outras pessoas e ainda assim eu não encontrava esse carro, que, né, no meu significado, eu conectava muito de eu procurar o meu ego, procurar aquilo que me dava identidade, né, procurar algo assim, nossa, eu preciso dessa carcaça aqui para eu poder caminhar na vida, né, desse conjunto aqui. Resumindo, eu não achei esse carro e estava muito exaustivo. Eu apertava, gente, o controle e o meu controle acionava alarme de outros carros, mas não o meu. Então até essa conexão aqui do controle, do meu controle, gente, eu perdi. O controle não tinha mais poder. Na live de ontem, bem-vinda, Má. Na live de ontem a gente falou um pouco disso, né? Do controle tá associado a gente querer agradar, ter esse formato, esse carro, né? Que me leva daqui para ali. Não tô falando que desvalorizando o ego, né? Mas enfim, até que chegou um ponto que eu tava muito cansada, exausta de procurar o meu carro, procurar esse veículo externo que me leva daqui para ali. E aí eu falei, cara, gente, eu posso voar! E eu comecei a voar! E aí eu agradeci as pessoas que estavam me acompanhando, né? E falei, tá tudo certo, eu vou voar daqui pra frente porque tá mais fácil pra mim. Então eu abri mão dessa procura, né? E comecei a voar e a subir. E, gente, alguém aqui se lembra que pode voar quando tá numa saga, assim, procurando, sabe? Um jeito de agir, um jeito de falar, de expressar algum projeto, né? Alguma relação que tá muito, assim, que você tenta e não encontra uma saída? Alguém aqui já teve essa perspectiva, essa percepção? Ou mesmo essa lembrança de falar, peraí, eu posso voar. Núcleo e Vivi, vocês têm que fazer uma live juntas. Ju, você tá dando spoiler. Aguarde semana que vem.
Não lembro, mas eu fico atolada. Você não lembra de quê? Você não lembra que pode voar e você fica lá atolada, sem saída, sem encontrar solução para algum problema que você não está conseguindo um respiro, uma nova, abertura. Bem-vinda, querida madrinha Kátia, mulher inspiradora na minha jornada. Sem saída, isso mesmo, Ká. É isso, precisamos encontrar pessoas que nos ajudam, a essa lembrança que a gente pode voar. Vou voltar para o meu sonho, mulheres. Eu estava voando e comecei a voar muito alto. E cada vez que eu voava, eu falava, gente, que delícia, que bom que eu posso descansar um pouco dessa procura exaustiva. Uma procura exaustiva. E aí, cada vez que eu voava, eu olhava para baixo, eu falei, nossa, mas eu vou perder de vista o meu carro. Aí eu não vou conseguir achar mesmo. Eu quase tive uma vertigem assim, mas foi muito rápido. E eu comecei a realmente abrir, assim, eu não tinha asas físicas, assim, mas eu voava. Mas eram as minhas asas sutis. Bem-vindo, querido Marcos. Então eu tava lá em cima, já vendo, sabe aquela visão que você tem no avião que você olha para baixo, já vê os quadradinhos da cidade, as árvores, as ruazinhas. Então eu tava me afastando e me aproximando mais do céu. Era um céu bastante estrelado, porque já estava anoitecendo, então estava nessa penumbra, então já estava indo mais para a noite, e não tinha lua, só tinha estrelas. Então provavelmente aí eu estava numa lua nova, na minha lua nova interna. Vou abrir um parênteses aqui, gente. Lua nova é aquele momento que nós, mulheres, o momento da gente realmente ir lá no fundo, receber essas mensagens do nosso inconsciente, como por exemplo através dos sonhos. Então lá em cima eu deitei e eu estava muito confiante nessa sensação de que do meu potencial de voar. Eu deitei e olhei para o céu e falei, uau, parece que eu encontrei um encaixe aqui dentro. Que não necessariamente o meu ser, ele precisava ali daquele carro, daquele ego para eu me movimentar na minha vida. E eu deitei e estava muito confortável, muito conectada com as estrelas. Gente, as civilizações antigas tinham essa relação com o céu, com as estrelas, muito íntima. Nós éramos muito mais conectados com os ciclos de céu e terra do que a gente é hoje. Então, conectada com essa força do céu, não tinha dúvida, nada. Eu estava ocupando o meu lugar e era leve, e era real, era palpável. O meu corpo precisava desse descanso, desse relaxamento. Quem aqui, mulheres que vieram da Pulse, a gente pôde experimentar um tanto como é difícil descondicionar um corpo viciado no estresse. Quando a gente começa a habitar e a cultivar espaços de relaxamento, como vem culpa, como vem esse lugar da cobrança, de que você tem que fazer. Tô lá no relaxamento, tranquila, confiante no meu potencial de voar. O que acontece, gente? A dúvida passa. Mas Vivi, você não sabe voar, você não pode. Gente, quando esse pensamento passou pela minha cabeça, eu comecei a cair. Então eu estava nas alturas, eu comecei a cair. E rapidamente eu falei, ei, mas isso é uma dúvida. Essa dúvida não é real. E aí eu comecei a lutar. Não, essa dúvida não é real. Então eu subia, levantava voo, mas a dúvida vinha e pesava, me abaixava. E eu fui caindo no meio de um pátio, de uma prisão. E no meio desse pátio, dessa prisão, uma prisão conhecida, assim, era ali no centrinho de Goiânia, que eu passava assim na frente, era do lado de um parque. E aí eu fui, mas a dúvida, a culpa, ela me leva, me pesa para dentro da prisão. E quais são as minhas prisões? Então, foi muito importante eu entender essa conexão de que a dúvida, quais são essas dúvidas, quais são esses pesos que me impedem de voar.
Tá todo mundo respirando, gente? Tá fazendo sentido aqui a minha viagem? Me dá um retorno aqui se eu tô viajando bastante. Mas principalmente para falar e para compartilhar um pouco com vocês também dessa guerra, que é uma guerra que eu vejo no meu cotidiano, que é o meu masculino e o meu feminino interno, né? Vamos dizer assim, essas culpas que pesam e que me impedem de voar, né? Que pesam e impedem eu expandir e abrir as minhas asas para eu poder realizar os meus sonhos, realizar aquilo que eu acredito, as visões que eu trouxe para materializar aqui nessa vida. O que compõe essa dúvida, muitas vezes, é uma sensação de insegurança. São momentos, são lugares em mim que eu não estou conectada com a minha segurança. Então, assim, na prática, eu vou dar um exemplo, né, dessa guerra interna, meu masculino e meu feminino. Para vir para uma live, eu sou uma pisciana, assim, muito pisciana. Então eu viajo bastante, eu sou muito poética, eu sou tímida, né? Eu tenho dificuldade muitas vezes para falar em público, para falar em roda, né? Trabalhos de grupo, então, nossa, cara, é assim, eu quero me enfiar no primeiro buraco que eu encontro, né? Então eu tenho esse lugar muito da sensibilidade, da insegurança, porque lembra da dúvida, da insegurança que eu falei lá, do sonho que pesa e eu vou caindo no meio da minha prisão? A minha prisão ela é composta por uma exigência, por um tem que. Eu tenho que ter clareza, saber falar em público, chegar aqui numa live, fazer uma live super coesa. Eu tenho que dominar os conceitos, a teoria. Então eu venho para a live conectada com essa guerra interna. Uma parte, tá, gente? Outra parte é assim, cara, eu tô num movimento de expressar o meu trabalho e as mídias digitais é o veículo do meu trabalho hoje, então eu tô aqui também para fluir no meu potencial e no meu eu real, que contempla também, gente, os meus erros, as minhas fraquezas. Então tá aqui falando para vocês, compartilhando com vocês as minhas inseguranças, que tá nesse eixo, sabe? Dessa guerra feminina e masculina interna que todo mundo tem, falando para vocês que, olha, eu até tento fazer um roteiro, muito preocupada em dominar, falar assim, nossa, se eu não trouxer esse conceito aqui, eu não vou ser valorizada. Ou seja, eu tô só, gente, como um disco furado, sabe? Reproduzindo, gente, um drama de uma guerra que existe há milhares de anos, sabe? Vivemos numa forma de construção social patriarcal, entendendo o patriarcado como uma distorção do masculino, tá? Que é essa distorção que foca na repressão do feminino. Bem-vinda, Célia, querida. E que isso não tá distante de mim, gente. Tá aqui, nessa dinâmica em que eu venho para fazer uma live. Em que eu venho, que tem a ver com eu abrir as minhas asas e poder voar, e poder falar, gente, é isso. Uma das minhas missões, um dos meus propósitos aqui nessa vida, é sim trabalhar para curar esse feminino ferido. Para trazer para o mundo o meu próximo trabalho, meu próximo grupo de mulheres. E eu sei que o meu trabalho ele não é para todo mundo. Até porque eu sinto isso, que uma das coisas que eu vejo dessa dificuldade, né, de ser espontânea, de trazer e de me sentir valorizada, eu mesma, tá, gente? Valorizar esse meu feminino, que tem a ver com a intuição, com o sensível. Gente, vender, né, oferecer um trabalho e ser bem remunerada por isso, principalmente um trabalho que se baseia em experiência, gente, a gente nada contra uma corrente muito forte, um tabu. Não é fácil a gente valorizar um trabalho feminino, mas você não pensa duas vezes em valorizar um trabalho que
traz muito esse aspecto do masculino, da lógica, do foco, do reto, ó. Bem fálico mesmo. Né? Então eu tenho consciência de como isso interfere, sabe, no fluxo, na valorização. Mas, gente, é para isso que estamos aqui. É para isso que está acontecendo o que está acontecendo hoje. Muita coisa está sendo desconstruída nesse mundo de hoje. Né? Muitos padrões estão sendo desconstruídos. E se a gente for olhar, a gente pega isso e coloca e vai trazendo para as pequenas coisas na sua vida que você sente que você pode ir mais alto, que você sente que você pode ir mais longe e por algum motivo você se pega pesada, sendo arrastada para baixo, sendo arrastada para suas prisões, prisões mentais, psíquicas, prisões emocionais, prisões culturais, que tem a ver com essas crenças que eu tô falando. O que é que você aprendeu? Até onde você pode voar? Porque às vezes tem isso, eu até posso voar, mas tem um limite. Porque às vezes eu aprendi, isso lá atrás, na infância, né, gente? Que, por exemplo, eu não posso prosperar para além dos meus pais. Ou seja, eu não posso ganhar mais do que os meus pais. Ou às vezes eu não posso ter a mesma... Ou eu vou rejeitar, né? Tem o mesmo caminho ali da profissão dos meus pais, ou eu vou ter uma profissão super diferente para rejeitar. Isso também é um tipo de prisão, tá? Quando eu vou para rejeição, no sentido da rebeldia que é destrutiva, né? Não é o abrir as asas e eu tô bem aqui com o meu passado, com a minha ancestralidade. Isso vai me pesar quando eu nego isso daqui, né? Mas para além disso, gente, eu tô aqui porque deu uma pausa aqui pra mim, mas eu acho que tá correndo, né? Tá. Gente, eu quero trazer um pouco um exercício pra gente liberar essas asinhas, um exercício na prática. Mas antes, me traz aqui pra mim um pouco se isso que eu tô falando tá fazendo sentido para vocês e vocês estão conseguindo pegar essas ideias, né, esses conceitos, esses nortes e olhando para a vida de vocês nessa perspectiva. O que é que eu queria voar mais alto na minha vida? Que eu queria ir além? Pode ser, gente, um projeto, um trabalho, às vezes uma forma de ser mais leve na vida. Isso é voar alto. Né? Eu não preciso também passar por todo o sofrimento que os meus ancestrais passaram. Isso também às vezes pesa. Quando eu tô feliz demais ou quando eu tô... Nossa, tá gostoso. Eu tô curtindo um conforto, um merecimento na minha vida e eu começo a me sentir pesada e culpada porque eu não posso. Tá errado. Isso também é um peso das suas asas. Tem que ser exercício de asa de besouro. Eu tô no escritório. Olha, se não der pra fazer, a gente não vai... É realmente um exercício muito pontual, mas muito poderoso que vocês possam fazer e refazer em momentos muito pontuais também na sua vida, na sua semana, né? Mas é um exercício da psicoterapia corporal que a gente vai trabalhar esse centro da vontade. E eu tô trazendo muito isso, né, no corpo, para você aproximar da sua vida cotidiana, porque é isso que vai dar a integração, né, da teoria da minha mente, né, do meu masculino, que é lindo, que tem brilho, que tem essa capacidade de focar, de ser, né, metódico muitas vezes, conectada com a minha sensibilidade, com a minha capacidade de perceber o que está acontecendo aqui no meu corpo. O quanto às vezes é frustrante e que eu vivo uma frustração, uma angústia no meu corpo por conta de um sonho que eu tô abrindo mão. Um sonho, sabe, de ação, de fazer uma ação no mundo, de criar um projeto, de criar um tipo de coisa. Então, né, é bem esse movimento da gente vir para cá, pro abstrato e também pra matéria, pro corpo.
E aí, falando no corpo, gente, o centro da vontade é realmente o centro das nossas asas, né? Que estão ali nos omoplatas. Realmente, gente, onde... Faz aí, se você puder, mexer um pouco os seus ombros, os seus braços, e você vai sentir onde é o centro da sua vontade. Que é exatamente nas suas asas, entre os omoplatas. Bem-vinda, Raíssa, querida. Chegou no momento de sentir. Onde é que nascem as suas asas. E a gente vai perceber que essas asas, o centro da vontade, ela tá, gente, exatamente atrás do seu coração. Lembra lá no início da live que eu falei que se essa força da sua vontade não tiver, se ela tiver conectada com uma compulsão sua, com um vício de fazer, às vezes um vício de comportamento, né, de querer agradar o outro, de estar fazendo e estar perdido, não sabe o que eu estou fazendo da minha vida, eu nem sei o que eu estou fazendo da minha vida. Eu sei porque o fulano me dá o feedback, porque ciclano fala pra mim, nossa, beleza, eu tô aqui, então minha função é essa. Essa conexão, gente, pega isso, porque isso é uma chave de ouro, para você ser realmente uma mulher madura, um ser humano mais maduro, conectado com o seu potencial de voar, que não está tão focado em agradar outra pessoa, em agradar a pessoa que você se relaciona afetiva sexualmente, em agradar o seu chefe ou os seus parceiros de trabalho. Quanto mais eu estou conectada comigo, com as minhas asinhas, mais alto eu vou voar. E para esse voo ter base, ser um voo que não é, né, um delírio, uma fantasia, sabe, uma positividade tóxica, como tá bem divulgado, né, essa ideia, é essa a chave, tá? É você conectar o poder da sua vontade às informações do seu coração. Bem-vinda, Simone. Chegou no momento dessa conexão. Onde é que eu conecto o poder da minha vontade com o que o meu coração me guia, me traz de informação. O coração, gente, eu tenho falado muito isso e eu vou bater nessa tecla. São pesquisas nem tão recentes assim, mas o nosso coração tem células neuronais e essas células neuronais produzem tipos de pensamentos. Ou seja, lá dentro da barriguinha ainda você, nem feto ainda, gente, conjuntinho de células, né? Nas primeiras divisões celulares, quando algo acontece e sopra, e essas pequenas células, conjuntinho de células, começam a pulsar, essa pulsação tem uma conexão com a pulsação do coração da sua mãe, e quando ela conecta com essa pulsação, esse ritmo é um ritmo que vai te acompanhar durante toda a sua vida. O seu ritmo cardíaco, né, o seu biorritmo, ele carrega informações da sua alma. Carrega códigos e informações que tem a ver com o que a sua alma veio realizar aqui na Terra. Às vezes, quando a gente para falar, não, mas gente, peraí, eu tô cansada de escutar, de ficar, sabe, perdida. Às vezes eu não tenho nem consciência que eu tô, mas quando o meu corpo tá perdido, tá exaurido, gente, também é um sinal de que não tá legal, né? Às vezes, pode não ser isso. E que a gente fica procurando respostas fora. E que parece um jargão que eu vou falar, mas gente, é real. Eu vou falar, tá bom? Mas que tudo o que você fica procurando fora, nas teorias, nas comprovações científicas, procurando reconhecimento do outro, nossa, pelo amor de Deus, me fala, nossa, pelo amor de Deus, me dá um sinal, fulano, me fala que eu tô certa, ciclano, me fala pra onde é pra eu ir, tudo isso que você procura fora, tá dentro. E um dos portais para você se conectar com o seu dentro é o seu coração, gente. É a morada da sua alma.
Então, quando o poder da sua vontade, as suas asas lá atrás, aqui, ó, omóplatas, está conectado e abraçando o seu coração, mais potente é a sua capacidade de investir nos seus sonhos. Agora, revelando para vocês o meu próximo grupinho de mulheres, que eu vou abrir vagas na quarta-feira que vem, dia 8 de setembro. É um portal mesmo, tá, gente? Porque eu tô gestando, né? Eu tô nesse momento num trabalho de parto. Parindo, gente. A Impulse. Porque é uma jornada. É uma jornada, é um trabalho para a cura do feminino ferido. E a Impulse, essa jornada de fortalecer a sua segurança para você alçar voos, ela nasce nesse contexto de a conexão das minhas asas com o meu coração, da minha força da vontade conectada com o meu coração. Se eu vou até levantar, gente, um momento, para realmente, sabe aquelas coisas assim, tá me entendendo? Eu vou desenhar, eu vou mostrar no corpo aonde se baseia a Impulse. Para eu ter segurança para minha capacidade de voar, essa autoconfiança, esse valor dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus desejos, de construir uma relação madura, de construir um trabalho que tenha a ver, né, com essa realização interna, ela tem que ter, gente, base, sabe? A nossa coluna, gente, as minhas asas, elas precisam estar baseadas numa pelvis saudável. Se eu não tenho esse alinhamento, esse exercício aqui de entender que todos os nossos conflitos se dão nesse eixo. Gente, nesse eixo aqui, ó, cérebro espinhal. É na nossa estrutura que a gente pode trabalhar todos esses conflitos. Entendendo eu como um ser humano, como uma unidade psicossomática, que eu tenho os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas vontades, o meu espírito e o meu corpo físico. E eles estão todos interligados. Então, se você está num corpo de mulher e chegou o seu momento, você está sentindo esse chamado, porque muitas vezes, gente, o meu trabalho ele não vai ser muito compreendido na lógica, né? Muitas vezes ele vai ser sentido. Se chegou o seu momento, gente, só vem. Vai lá no link da minha bio, se inscreva, dia 8 de setembro, Mapa da Mulher Madura, porque vai ser o evento que eu vou fazer pra gente celebrar, né? Vai ser uma celebração, pra mim é uma celebração, sabe? É um ato de uma revolução silenciosa das mulheres que se dão por este corpo, de sair um pouco desse lugar de reprimir esse movimento e da gente fortalecer de dentro para fora, inclusive para abraçar o meu masculino. Eu preciso do meu masculino para realizar as coisas na minha vida. Então, para as mulheres que querem nutrir essa segurança, essa autoconfiança, sabe, sair um pouco também dessa exaustão, do adoecimento, do fazer. Cara, gente, a vida é muito curta. Com o que é que eu estou gastando a minha vitalidade? Toda essa energia que se passa por todo esse aparelho, que se passa por todo esse mecanismo cérebro-espinhal. E o que eu quero oferecer para vocês aqui agora é que a gente libere um pouco essas asas. Então, pés paralelos na largura da sua bacia, a sua base, o lugar no seu corpo, gente, onde está o seu potencial de criar vida. Você vai criar um bebê, uma vida humana, mas é a mesma energia e potencial que você tem para investir e criar o seu trabalho, os seus projetos, as suas relações. Então, é necessário a gente cultivar essa saúde da sua coluna, da sua base.
Pés paralelos na largura da sua bacia, da sua base. Solta um pouco os joelhos, né? Não deixa eles hiper estendidos e nem muito flexionados. Deixa frouxo, bem frouxo. Estamos trabalhando com vibrações, bioeletricidade nesse corpo. Deixa a cabeça bem equilibrada em cima da coluna. Às vezes a gente faz tanto esforço, né, às vezes assim, ó, para enrijecer mesmo, ou alguns desvios na postura, né, de tá caído. Às vezes eu desisto, né, até para proteger meu coração, né, acabo nem usando aqui essa musculatura. Às vezes ela fica até distendida, deixando até atrofiado os músculos das minhas asas. E isso é um esforço, tá? Um esforço que você gasta na sua postura. Então, meus amores, eu tô sendo bem metódica, tá? Vocês cultivem um pouco de paciência aí, porque eu realmente gosto de ser muito metódica passo a passo, porque é bem importante os mínimos detalhes. Então, postura, alinha a cabeça em cima da coluna, deixa bem caminho livre. Deixa caminho livre. E aí a gente vai fazer um único movimento. Eu vou fazer aqui na lateral. E isso você pode, gente, usar em qualquer lugar que você esteja. Deixa eu tirar aqui um colar, o adereço da pessoa. A minha base está pronta. Sente o seu peso lá embaixo. Entrega para a sua base. Deixa descer, deixa escorrer um pouco. Ocupa o seu lugar nesse ambiente que você está. Deixa o seu corpo ocupar nessa posição de pé, em cima da sua base. E leva mesmo, gente, leva a sua atenção para os seus pés lá no chão, para a força das suas pernas, para a extensão do seu quadril. E solta, relaxa. Quem não puder estar de pé, faz isso sentada. É possível fazer sentada, ó. Até pouco tempo atrás eu não estava podendo ficar muito em pé e colocar peso no meu joelho esquerdo, né? Então, eu fazia mesmo sentada. Abre bem as nádegas, as bases e equilibra a coluna. É a mesma coisa. De pé, eu vou começar, ó. Minha cabeça está lá na frente, minha coluna está alinhada e eu vou começar a tirar. Como se tivesse uma mochila cheia de pedra, gente, pesada. Quem conhece aqui? Mochilona cheia das pedras pesadas, atrapalhando aí suas asas de saírem, né, de esticar. Começa a tirar essas pedras com o cotovelo, ó. Com o cotovelo. Mas faz realmente, ó, uma grande roda. Minha base está lá, bem pesada. E a minha base me dá segurança para eu começar a liberar as minhas asas. Às vezes, se você está num momento aqui agora que não pode fazer isso, faz pequenininho, ó. Sentada, vai nos ombros. Mas quem puder, ó, tira mesmo. Mas sente mesmo, gente, faz grande. Para você realmente ativar toda essa musculatura aqui da sua coluna. Para um pouco, solta os braços, solta as pernas. Faz isso com as duas pernas, tá? Solta a respiração. Mais uma vez só. Agora, a mesma base. Peso lá embaixo, o mesmo movimento, só que agora, gente, eu vou ser assim, quase sem educação, porque eu vou dar cotovelada mesmo. Tipo assim, sabe tudo aquilo que te segura, que prende as suas asas? Gente, sabe, alguém aqui já sentiu dor nas asas mesmo? Nessa musculatura aqui, ó, entre os omoplatas. A gente vai dar cotovelada para tirar, ó. Cotovelada. Tá vendo que minha bacia tá olhando para frente? A minha base, ela tá plantada. E isso me dá força e segurança para
para eu realmente, ó, é quase falando sai, sabe? Tira aquele peso que você carrega. Gente, às vezes, vai fazendo aí, pode ser uma situação, às vezes uma pessoa que fica aí, ó, montada nas suas costas e você carregando peso extra. Libera, gente, por favor, vamos. Abre a boca, deixa ar sair pela boca e dá cotovelada. Lembrando a sua base firme para frente. Isso é importante para você não se machucar e liberar suas asas. Quem tiver e puder, inclui a palavra sai, 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 sai. Para. Sem fazer nada. Da sua pele para dentro. Veja como tá. Sua temperatura, circulação sanguínea. Às vezes, gente, pode surgir vibração. Muito para quem também está acostumado a fazer exercícios, né? Vibração é uma coisa boa, tá? Dentro do setting terapêutico, essa vibração vai liberando canais internos, descarregando do seu sistema nervoso tensões, pressões. Então deixa fluir. Trinta segundos de silêncio, tá? Em silêncio. Fica com você mesmo, com você mesmo. E mesmo que não faça sentido ter feito esse exercício, dá a chance do seu corpo registrar qualquer sensação. Mesmo que às vezes a sua mente vai procurar fazer alguma análise, alguma relação. Ok, deixa ela existir e deixa o seu corpo registrar. Que você pode soltar algumas pedras pesadas. Eu não estou falando de abrir mão de responsabilidades. Eu estou falando até de encarar as responsabilidades da sua vida com mais leveza. Dá uma espreguição. Gente, mesmo, pode vir voltando, quem conseguir ficar em pé, quem fez sentada. E mesmo quem vai fazer, né, esse exercício depois, quem vai assistir depois essa live, quiser me mandar mensagem, né, às vezes eu recebo muitas mensagens, né, das pessoas compartilhando comigo algumas percepções de como coisas muito simples, né, trazem uma perspectiva, um respiro diferente. Bem-vinda, mana. Então é isso, meus amores. Amanhã tem Vivi Class, né? Fiquem bem atentas e gostosas. Vou fazer a transmissão por aqui, mas vai ser lá no YouTube. Se você ainda não fez a inscrição lá no meu canal e você se simpatiza, né? Se o meu trabalho faz sentido para você, faz lá a sua inscrição, ativa lá as coisas que tem que ativar. Porque isso, o algoritmo, os robozinhos entendem que nós estamos conectadas. E às vezes não fica dependente, né, muito dos algoritmos. E essas coisas que às vezes são chatas de ficar falando, né?
Mas elas são importantes também. É a parte prática de trabalhar com a internet. Amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais, principalmente na questão do alto valor, né? Quem ainda não entrou lá no grupo VIP, que é um grupo silencioso, do WhatsApp, vai lá no link da minha bio, faça a sua inscrição para o Mapa da Mulher, dia 8 de setembro. É por lá, gente, que eu também quero honrar essas mulheres que sentiram um chamado e escolhem investir, né? O valor da Impulse, que é essa jornada, né, da segurança, para você abrir suas asas na matéria, que vai envolver também a sua relação com o dinheiro, nesse trabalho específico, tá? É por lá que eu vou oferecer um voucher de agilidade, né? O valor da jornada desse trabalho é de R$ 1.297. Mas no dia 8 de setembro, quem tá lá no grupinho, e é só lá nesse grupinho que eu vou abrir, realmente para eu honrar esse movimento. Até, gente, porque pagar o preço, investir, já é um passo terapêutico, gente. Escuta o que eu tô falando, eu tô trabalhando nessa área. E quando a gente paga, quando a gente investe, a gente já começa a virar essa chavinha do valor. Principalmente o valor do feminino. Tá bom? Alguma necessária. É isso mesmo, Raíssa, querida. Uma mulher que eu tenho tido a honra de acompanhar, né? Esse desembrulhar de asas. Gente, adoro essas mulheres, são mulheres que vêm, e cada uma no seu ritmo, né? Na sua potencialidade, a gente vai se inspirando, se ajudando, porque eu gosto muito de trazer isso. Eu não sou detentora do conhecimento, né? Eu sou muito conectada com o propósito do meu coração e cada vez mais tem sido esse o meu trabalho, me conectar com o que é que eu vim fazer aqui. E sem dúvida, meus amores, eu vim para ajudar a curar esse feminino ferido. E bem importante para mim é que eu falo isso sempre e vou repetir, eu faço isso, eu convoco outras mulheres para a gente trazer para a consciência de que eu tenho essa possibilidade, essa oportunidade. E que nós possamos fazer esses tipos de trabalhos, que tem cada vez mais aumentado, não só pela gente, mas que a gente possa fazer por todas as mulheres que não tiveram essa possibilidade. E que, principalmente, pelo que elas passaram, é que a gente está podendo ter essa possibilidade hoje, essa oportunidade hoje de tirar tempo, gente, de pegar, escolher, não, eu quero parar de investir meu dinheiro nisso daqui, ó, que às vezes são coisas que não fazem tanto sentido, que está conectado com a compulsão, né, da compra. Spoiler um pouco do que a gente vai trabalhar nessa jornada. Eu escolho investir nisso daqui, muitas vezes para honrar também o que todas as minhas ancestrais passaram. E que hoje eu só posso, talvez, tá? Eu posso estar tendo essa oportunidade pela força delas que chegaram até mim nesse lugar. Nanda, querida, bem-vinda. Você chegou no fechamento da live, mas ela vai ficar gravada, vai estar lá no feed. E assista, se puder, faça o exercício, né? Um exercício bem focado para ir abrindo asas, tirando esses pesos. Bruna também, acabou de chegar, assiste que vai ficar gravado. Tem um exercício que eu uso muito na psicoterapia corporal para liberar essas asas, enquanto a gente fortalece essa base também. Tá bom? Então, eu acho que vale muito a pena. Gente, e compartilha para mulheres que precisam desse tipo de reflexão, que estão nesse momento, né? Tá bom? Muito grata pela presença de todos, por esse campo que foi formado comigo e com principalmente a presença de vocês. Qualquer coisa, me mandem mensagens, percepções, sugestões, né? Porque eu sou um ser humano com potencialidades e também com fraquezas, né? Eu também cometo erros e junto aqui eu vou embolando, mas eu vou seguindo o fluxo, gente. Com os meus monstrinhos e os meus anjinhos. Muitos corações também para vocês. Um beijo, até amanhã na Vivi Class.